12 dias para 12 meses do nosso ano de 2025. Estamos em mais uma sequência de mensagem, mais um dia 6, onde o Senhor ele vai nos abençoar nesse mês de junho. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai impactar a sua vida, trazer respostas para você. Paz seja com todos. O tema da nossa mensagem hoje é domínio, né? Nós vamos falar sobre domínio, sobre dominar aquilo que nos domina. E a nossa base está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e em toda a terra e em todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então hoje nós vamos falar sobre esse domínio, algo que Deus ele derramou sobre as nossas vidas. Deus nos deu o domínio, né, para que a gente possa ter o controle, né, da situação. Nós temos o direito de escolha em todas as situações das nossas vidas, seja ela qual for. Nós temos esse direito de escolher, de decidir. Foi dado a nós esse direito. E junto com esse direito de escolha também foi nos dado o direito de dominar, seja qual for a situação. Existem algumas situações que surgem em nosso caminho e muitas vezes essas situações elas nos roubam esse domínio, nos rouba, nos tira, né, desse lugar. E por nos tirar desse lugar, muitas vezes essa situação ela nos coloca em uma posição de escravo. Nós acabamos nos tornando escravos de situações por não ter usado algo que foi derramado sobre nós, o domínio. Seja qual for a situação que se levanta contra a sua vida, você tem domínio sobre ela. Vamos lá, vou dar exemplo aqui, pensamentos, né? Muitas vezes os nossos pensamentos, eles acabam surgindo e às vezes a gente não tem controle sobre o ponto de partida deles, mas a gente tem um controle sobre sustentar, sobre alimentar esses pensamentos. Então, esse domínio que foi derramado sobre nós nos dá uma autoridade para cancelar pensamentos muitas vezes que vai nos tornar infrutíferos. Então, usar esse domínio sobre esses pensamentos que muitas vezes vêm para nos aprisionar é essencial para que a gente possa se manter, é essencial para que a gente possa crescer, é essencial para que a gente possa de fato viver aquilo que Deus tem para nós. Então, use esse domínio que foi derramado sobre a sua vida. O inimigo das nossas almas, muitas vezes ele vem e a forma que ele usa para tentar roubar, nos tirar desse lugar de decisão, desse lugar de domínio, o que ele nos oferece é algo chamado prazer. O prazer nos rouba a autoridade. Às vezes nós, por conta do prazer, tomamos decisões, né, para viver aquele prazer momentâneo, para viver aquele momento apenas e desfrutar daquele tempo ali que a gente tem reservado, mas quando aquele tempo acaba, quando aquele prazer acaba, nós caímos na real e muitas vezes nós acabamos nos arrependendo daquilo que nós fizemos, da escolha que a gente fez. Então, isso na verdade, o que fez? O prazer roubou o nosso poder de decisão, o prazer roubou o nosso domínio. E automaticamente, se essa cena ela for se repetindo várias e várias vezes e a gente não exercer esse domínio sobre as nossas vidas, nós nos tornaremos escravos dessa situação. Nós nos tornaremos escravos de circunstâncias, nós nos tornaremos escravos de prazeres que muitas vezes desagradam o coração de Deus. E todos nós sabemos aquilo que agrada e aquilo que não agrada ao coração de Deus. É por isso que nós devemos fazer uso desse domínio. O inimigo das nossas almas, ele vem e ele vem e nos oferece
aquilo que vai nos dar prazer. Um texto muito claro, né, que faz a gente se lembrar desse momento é o episódio onde Esaú, pronto para receber a bênção da primogenitura, a herança dele, mas por causa do prazer, ele deixa de lado, ele escolhe, ele não tem domínio sobre a circunstância naquele momento, e a circunstância naquele momento era o que? Era a fome. Ele estava com fome, ele veio cansado, ele veio da caça, ele veio do trabalho e cansado, ele sente um cheiro ali que agrada ele, traz esse prazer para ele. Então ele troca, ele vai, pede ao seu irmão Jacó, pede um pouco daquele guisado, né, daquela sopa que ele está fazendo, e o seu irmão, astuto, né, ele fala assim: eu lhe dou, mas eu quero algo em troca. Fez uso da fraqueza. Naquele momento, Jacó, ele estava tendo domínio sobre a situação a favor dele, mas prejudicando alguém. Às vezes a gente age da mesma forma. Às vezes nós nos comportamos como Jacó. Usamos esse domínio a nosso favor, mas para que o outro seja prejudicado. Esse não foi o domínio que Deus derramou sobre as nossas vidas. O domínio que foi derramado sobre nós é para fazer uso daquilo que nos faz mal, daquilo que nos separa de Deus. Mais uma vez, nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Esaú, movido pela circunstância, movido pelo prazer de desfrutar daquele momento, daquele tempo apenas, ele faz essa troca. Ele entrega a bênção e recebe o prazer. E quando passa o tempo, ele se arrepende, mas aí já era tarde. Então, cuidado porque o excesso, né, de prazer, ele pode nos levar à destruição. O caminho do domínio derramado sobre as nossas vidas para ser usado, né, com sabedoria, para ser usado para favorecer o nosso relacionamento com Deus, é para que nos leve a um caminho de crescimento. Mas quando a gente faz uso desse domínio de uma forma errada, ou quando a gente não faz uso dele e escolhe o prazer, faz essa troca, nós entramos nesse caminho que nos leva à destruição. O excesso de prazer nos leva à destruição. É por isso que o diabo ele não nos oferece propósitos, ele nos oferece algo momentâneo, prazer. Então essa mensagem é para você que por algum momento na sua caminhada já aconteceu ou você está enfrentando esse momento de ter que decidir o que escolher, qual decisão tomar. Use o domínio sobre a sua vida. Você tem domínio sobre qualquer situação. Foi derramado sobre você. Deus ele entregou isso para você. Você tem domínio sobre tudo. Domine aquilo que está te aprisionando. Domine aquilo que está te tornando escravo. Seja livre dessa situação. Assuma um posicionamento hoje de não querer mais viver, enfrentar esses momentos sem saber o que decidir. Assuma o controle da situação, assuma o domínio da situação e tome uma decisão de escolher estar com Deus e não viver apenas pelo prazer. Que essa mensagem ela tenha falado com você e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.